do Senhor, igreja, amém? Estou cheio de vergonha, eu ia tanto parar de chamar antes de eu falar, que é para me envergonhar mais ainda, né? Bom, primeiramente abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25. Desculpa, Gênesis 27, 18. Quem achou, diga amém. Amém. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Agora abra no capítulo 32. No versículo 27. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Senhor Deus, essa é a tua palavra, Pai, que está sendo trazida através de mim, Pai. Que eu seja, meu Deus, instrumento, ó Deus, para que a tua palavra vá para os teus filhos, ó Deus. Senhor, que eu diminua neste momento, ó Pai, porque se fosse por mim, eu nem estaria aqui, mas que tu cresça, meu Deus, através de mim, para que a tua palavra seja direcionada aos teus filhos, ao coração daqueles que necessitam nesta noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, nós dos jovens acabamos de vir de um retiro jovem, né? E lá foi muito bom, foi um encontro com Deus, assim, extraordinário. E Deus colocou no meu coração para que eu falasse um pouco mais acerca desse tema que foi colocado lá. Não para que se completasse algo, né? Porque já está completo, a palavra foi entregue, foi maravilhoso, mas para acrescentar, né? Quando a gente fala de integrar, é colocar algo que faltou, mas não faltou. É para acrescentar algo além daquilo que já foi entregue. Bom, então Deus colocou no meu coração para falar acerca de encontro, né, com Deus e o que muda quando você encontra a Deus. Bom, você que veio aqui hoje, tendo participado do retiro ou não, certamente você veio encontrar a Deus aqui, porque senão você não estaria na igreja. Né? Bom, e Deus colocou no meu coração a falar a respeito de Jacó e um pouquinho de Paulo, porque ambos, em momentos diferentes, encontraram com Deus e Paulo encontrou a Jesus. E como acabamos de ler aqui, eu vou dar um breve contexto acerca da história de Jacó. Jacó, filho de Isaac e de Rebeca, gêmeo de Esaú. Ele é o gêmeo que nasceu depois, ele é o mais novo, né? E ele saiu agarrando os calcanhares do seu irmão mais velho. Por isso que lhe foi dado o nome Jacó. É que Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, ou aquele suplente, né? Aquele que supera aquele que vem antes. Bom, e foi dado a Isaac e Rebeca a promessa de que o filho mais novo, o filho mais velho, serviria ao filho mais novo. E só que alguma coisa acontece naquela casa. Rebeca passa a gostar mais de Jacó, Isaac gosta mais de Esaú, porque Esaú é da caça e Jacó é de casa, faz as tarefas domésticas. Então, quando Isaac está perto da sua velhice, já está cego, inclusive, ele pensa e ele chama Esaú, fala para Esaú trazer uma caça para ele, uma comida, que ele iria abençoar a Esaú, contrariando a vontade de Deus, em que Esaú serviria a Jacó. Então, Isaac, neste momento, está
dando a bênção a Esaú no lugar de Jacó, contrariando a bênção, contrariando a promessa de Deus sobre a vida daquela família. Bom, Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú, esposa de Isaac, escuta o plano de Isaac de abençoar Esaú, chama Jacó e fala: Jacó, traz uma comida aqui que eu vou preparar para o seu pai, você finge ser Esaú, pega a bênção no lugar dele. Jacó vai, aceita, ele é induzido por sua mãe a ir até o quarto de Isaac, se passar por Esaú e pegar a bênção no lugar de Esaú. E aqui foi o que a gente leu aqui, em que Isaac pergunta para Jacó o nome dele e Jacó vai responder Esaú. Ele está passando no lugar de Esaú para pegar a bênção. E depois que isso acontece, Rebeca, o Esaú fica sabendo que Jacó pegou a bênção no lugar dele e promete que, ele promete que após a morte de seu pai Isaac, ele ia matar o seu irmão mais novo, Jacó. Rebeca, a mãe, fica sabendo e manda que Jacó fosse para Padã, na casa de seu tio Labão. Jacó vai até a casa de seu tio, constrói a família, foge para lá, e depois de 20 anos, 20 anos de trabalho, né? 7 anos para Lia, para se casar com Lia, 7 anos para se casar com Raquel, e depois mais 6 anos de trabalho, ele volta para sua terra natal, para voltar a sua mãe e seu pai. Só que no caminho, depois de muita coisa acontecer na terra de seu tio, ele manda servos na sua frente e fica sabendo que Esaú planeja matá-lo com 400 homens, está vindo em sua direção com 400 homens para matá-lo. Então, neste momento, Jacó treme de pernas, né, igual eu aqui, e ele passa uma noite lá onde ele estava e ele ora muito a Deus e está com medo de que Esaú o mate. Porém, antes, Jacó já tinha encontrado Deus. Deus já tinha feito uma promessa na vida dele de que a descendência dele seria grande. E mesmo assim, Jacó está com medo. Jacó ora a Deus, falando: Deus, eu tenho uma promessa na minha vida, porque Esaú está vindo na minha direção com 400 homens, não tem condições, eu estou com minha mulher e meus filhos aqui. Nesse momento, Jacó acorda, separa um presente para apaziguar o coração de Esaú e manda na frente esse presente. Depois ele manda a sua família na frente e ele fica por último. E é neste momento que ele fica por último que tudo muda na vida dele. Ele encontra um anjo e ele luta com aquele anjo, e depois de lutar durante toda a noite, o anjo fere na coxa depois e vai embora, né? Parece que vai embora, e já configura ele e fala: não sai daqui. Bom, nós estamos num momento que Jacó, ele enfrenta esse anjo que na verdade é Deus, né? E Oséias vai dizer que é Deus, e ele resiste a Deus por uma noite inteira, e Deus vai embora, e quando vai embora, Jacó acorda para a vida e fala: me dá tua bênção antes. Então, Jacó tinha uma promessa, mas ele quis resistir a Deus. E antes, a resposta de Jacó para a pergunta do pai: quem é tu? É Esaú. Ele mentiu para o pai dele falando que ele era Esaú, mas agora o anjo vai perguntar para ele: quem é você? E ele vai responder: Jacó. Então, depois de conhecer a Deus, depois de enfrentar Deus, depois de encontrar Deus face a face, ele passa a falar a verdade, né? Então, ele assume a identidade dele. Ele está nesse momento revelando: eu sou aquele que enganou meu irmão 2 vezes, enganou o pai para pegar a bênção do irmão, e eu neste momento estou me arrependendo aqui. Oséias, aqui no livro de Gênesis não vai dizer, mas em Oséias vai dizer que, Oséias 12:4, que Jacó chorou e suplicou aquele anjo
ou seja, ele se quebrantou na frente daquele anjo. Ele entende, depois daquele encontro, que a principal coisa que devia acontecer não é ele ficar forte e derrotar os 400 homens, mas sim ele se quebrantar, se revelar na frente daquele anjo, dizer: eu sou Jacó, eu sou um enganador, eu enganei meu irmão, eu peguei uma bênção que não era minha, e por isso essa bênção hoje não vale nada para mim, porque ela não é minha de fato. Me dá a sua bênção, que a sua bênção para mim é aquela que vale. Então vemos neste momento que Jacó percebe: a primeira coisa que o encontro com Deus tem que fazer na sua vida é mudar a sua postura, é mudar a forma que você se apresenta. Você tem que revelar sua identidade agora. Você agora não é mais Jacó, vai dizer o anjo, você é Israel, porque como príncipe lutaste contra Deus e prevaleceste. Agora a identidade de Jacó, depois de revelar a identidade dele para Deus, a identidade dele é mudada para Israel, como um príncipe que lutou contra Deus. E essa marca é deixada uma marca nele. E essa marca não é para alejar ele, apesar de ele começar a andar manco agora. Essa marca não é para alejar ele, não é para ele ficar fraco na frente do irmão dele. Essa marca é para trazer mudança. Essa marca, como diz Paulo em 2 aos Coríntios 12, 7. Você pode abrir comigo. Se puder colocar na tela. 12, 7. 12, 7. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetar, a fim de não me exaltar. O espinho na carne de Paulo, neste momento ele revela que não é para humilhar ele, mas sim para que ele não se engrandeça, não é para incapacitar ele, não é para fazer com que ele não saia daquele lugar, mas sim para um propósito. A marca, ela não deve ser um motivo de incapacidade, ela tem que trazer mudança. Você hoje veio encontrar a Deus, você tem que estar preparado para ser marcado, e principalmente para entender que a sua marca não é para trazer incapacidade, ela é para trazer mudança, ela tem um propósito de Deus. Falando um pouco sobre Paulo, é descrito em Atos 22, não precisa abrir não, esse aqui, por favor. Atos 9, primeiramente. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Paulo, como a gente sabe, ou chamado aqui de Saulo no hebraico, ele era um homem que perseguia os cristãos, perseguia os cristãos assiduamente, com intensidade. Ele que cresceu no evangelho, nas tradições hebraicas, ele que era conhecedor do Antigo Testamento, que era conhecedor das palavras de Deus, ele não fazia isso por inocência. Ele, na verdade, entendia que Cristo não era o enviado de Deus. Ele entendia que Cristo, na verdade, estava difamando a palavra do Senhor. Por isso que ele perseguia os cristãos. Ou seja, o Saulo não era nenhum inocente, ele sabia do que ele estava fazendo, ele consentia com várias coisas horríveis que aconteciam, como a morte de Estevão, por exemplo. E aqui em Atos 9 está dizendo que Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E como a gente sabe aqui que é descrito, o Senhor chega para ele no caminho para Damasco e fala: Saulo, por que me persegues? Então, e a partir deste momento, Saulo fica cego. E agora Saulo passa a não perseguir mais os cristãos.
Aquilo que ele entendia que era a verdade é completamente destruído pelo encontro que ele tem com Deus. O caminho que era totalmente errado, agora aparece a verdade para ele e ele vai entender qual é a postura que ele tem que tomar. E Paulo passa de ser aquele que persegue os cristãos e passa agora a ser aquele, um dos maiores apóstolos, o cara que escreveu mais cartas do Novo Testamento. A saber, Saulo, se fala no hebraico, Shaul, que é a mesma coisa que Saul, né? E Saul perseguiu a Davi, né? Agora Saulo, que perseguia ao filho de Davi, que é Jesus, agora passa a divulgar a sua palavra e confundir os judeus e convencê-los de que Jesus era o Salvador. Então, o encontro com Deus, ele tem que mudar a forma com a qual você pensa. Você tem que entender qual é a verdade a partir do momento que você se encontra com Deus. O seu caminho tem que ser convertido, tem que ser mudado de uma vez por todas, como Paulo e como Jacó aconteceu com ambos. Bom, aqui eu encerro a minha palavra.